Uma excelente noite a todas e a todos. Que Jesus, o Divino Amigo, esteja a nos inspirar, nos fortalecer, nos orientar a fala e o entendimento, a fim de que a gente saia daqui com aquilo que nós viemos buscar, que são as reflexões, os aprendizados da nossa querida e amada doutrina espírita. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Agradeço ao convite da Cleide, essa que tem se tornado uma grande amiga, uma querida companheira de doutrina espírita, e que também nos ofertou o tema que é um tema que pode ser tão profundo quanto nós queiramos. Um tema que pode ser bastante amplo, haja vista que, por exemplo, filósofos e pensadores como Santo Agostinho, Tomás de Aquino dedicaram uma obra inteira para falar do tema, o livre-arbítrio. Santo Agostinho tem uma obra chamada Sobre o Livre-Arbítrio. Tomás de Aquino tem uma obra sobre livre-arbítrio também. E tantos outros que se dedicaram a pensar sobre o tema, tentando resolver uma questão essencial e depois outras que se desdobram a partir dessa questão essencial. A questão é: o livre-arbítrio existe? Ou o que existe é não apenas um determinismo divino, mas um determinismo cultural, um determinismo biológico? Você escolhe como escolhe porque tem poder de escolha ou porque o seu corpo determina as suas escolhas? Você escolhe como escolhe porque tem liberdade ou porque existe uma cultura social, existe uma sociedade toda desenvolvida ao seu redor te apontando o caminho, te apontando a escolha? E a par disso, nós verdadeiramente escolhemos ou é esse Criador que escolhe por nós, que determina o nosso caminho? Essas são questões importantes e que são necessárias de ser trazidas aqui para a gente entender o caminho que os espíritos nos ofertaram e como que esse caminho é um atalho para que a gente não se perca em divagações difíceis de sair. Porque, por exemplo, quando nós pensamos em livre-arbítrio, se ele existe ou não, é muito difícil dizer ou afirmar com propriedade que ele existe, percebendo que, por tantas vezes, nossas escolhas, na verdade, são determinadas por fatores externos a nós. Muitas vezes, nós escolhemos constrangidos. Nós escolhemos porque já há ali uma indicação e, na verdade, não é uma escolha. Então, os espíritos, ao afirmarem que o livre-arbítrio existe, eles estão resolvendo um problema filosófico para a gente não divagar demais. Porque talvez nós, por nós mesmos, não conseguiríamos responder. Nós poderíamos pegar casos assim para justificar, né, que essa capacidade de escolha existe. Mas acontece que a capacidade de escolha ela haveria de encontrar outras justificativas, porque se nós dissemos que o livre-arbítrio existe, nós também estamos assumindo como um corolário que existe algo naquele corpo que transcende a matéria. Afinal de contas, se só existe matéria, então não existe livre-arbítrio, existe a genética determinando. Não existe exatamente consciência, existe uma máquina viva que, sob a genética, está fazendo opções, mas essa escolha, em verdade, não existe. É justamente por considerar que há no ser humano algo além da matéria é que nós podemos pensar nesse tema. Como um grande filósofo, Rousseau vai dizer, ele olha para a natureza e fala assim: olha, o gato já nasce sabendo ser gato.
O leão já nasce sabendo ser leão. A girafa já nasce sabendo ser girafa. Mas o ser humano não. Há no ser humano uma coisa diferente, uma coisa que o distingue, porque o ser humano tem capacidade de pensar sobre a vida e o ser humano tem consciência que existe. O ser humano ele precisa aprender as coisas e o ser humano é capaz de inventar coisas, é capaz de descobrir coisas novas, o que os animais absolutamente não são. Então, como vai dizer Rousseau, e a doutrina espírita vem confirmar de uma vez por todas, existe no ser humano algo que o diferencia dos demais. E é justamente essa parte que o diferencia dos demais que nos permite pensar no tema de hoje, que é livre-arbítrio. Ou seja, nós estamos dizendo de algo, de uma capacidade ou de uma faculdade humana que representa a ação genuína do espírito. Não é o corpo que está determinando, embora ele influencie. Não é o criador que está determinando, embora ele influencie. Não é a cultura que está determinando, embora ela influencie. Para além de tudo isso, existe uma consciência que pensa, uma consciência que tem desejos, tem vontades, uma consciência autônoma, uma consciência que existe não em dependência ou decorrência de algo. Ela existe, ela é um indivíduo. E nesse sentido, tem a sua capacidade de escolha. Filósofo, como por exemplo Santo Agostinho, que nós já citamos, vai refletir sobre o livre-arbítrio, concluindo sobre a existência do livre-arbítrio e também apontando que, sendo Deus soberanamente justo e bom, um Deus Pai, um Deus amoroso, misericordioso, Santo Agostinho vai perceber que é o livre-arbítrio a causa do mal. A prova de que o livre-arbítrio existe, a prova de que nós não vivemos num determinismo divino, tão somente, é a existência do mal. Porque se nós vivêssemos sobre o determinismo divino, o mal não teria lugar, porque Deus é o bem supremo. Essa é uma das conclusões de Santo Agostinho, o que nos aponta verdadeiramente a existência do livre-arbítrio. Porque, ainda que assumindo a posição de perceber no homem um ser espiritual, a gente poderia ainda pensar, né, no determinismo divino, mas não. Santo Agostinho vai nos mostrar, de uma maneira muito lúcida, muito clara, que nós temos capacidade de escolha porque o mal existe. O mal existe e isso não pode ser um determinismo divino. Como, por exemplo, nós poderíamos facilmente dizer: ninguém nasceu para ser assassino, mas é possível se tornar um pela existência do livre-arbítrio. Ninguém nasceu para suicidar-se, porém é possível fazê-lo por causa do livre-arbítrio. E Deus assim o quer. Deus assim fez. Deus quis que o livre-arbítrio existisse e essa é uma grande questão. Por que que Deus deu a possibilidade de escolha? Por que que Deus permitiu que nós tivéssemos livre-arbítrio? Porque a partir do momento que Santo Agostinho percebe que o mal só existe porque nós podemos escolher pelo mal, ele faz a questão: para que que deu esse livre-arbítrio? Por quê? Por que já não criar os seres perfeitos? Essa é uma boa questão. Aliás, questão que nós espíritas podemos refletir a respeito, porque ela também vale para nós. Por que que Deus já não criou todo mundo perfeito? E, de fato, há aqui então uma, uma questão a ser resolvida. Uma questão importante, uma questão relevante. Por que passar por esses sofrimentos todos?
Uma primeira resposta aparece, ela se destaca de uma maneira muito forte, porque de fato parece ser uma primeira e principal resposta. O livre-arbítrio existe porque o bem é bom demais para ser imposto. Quis Deus que nós aprendêssemos a escolher pelo bem, pagando o preço de que muitas vezes nós escolheríamos pelo mal. Para nós espíritas é mais fácil de entender essa ideia, mas para Santo Agostinho, que tinha uma ideia de céu e inferno, para Santo Agostinho, que vivia ali um momento em que se pensava em beatitude eterna ou sofrimento eterno, poxa, isso é difícil de aceitar. Por mais que o bem seja bom demais para ser imposto, o preço a pagar é o inferno, né? Aí custou caro demais, né? Mas nós espíritas, que hoje já temos o esclarecimento doutrinário, em que não existe esse céu e inferno, e isso também é uma das das justificativas da grande justiça divina para se ter o livre-arbítrio, é porque céu e inferno não existe. Então Deus pode deixar a gente escolher, porque o preço nunca será alto demais. Porque se fosse céu e inferno, o preço do livre-arbítrio seria infinitamente ruim. Então, custaria muito caro, seria muito problemático, tendo a visão de céu e inferno. Agora, eliminando essa visão, ou pelo menos dando a ela as suas correções, as suas adaptações necessárias e imprescindíveis, nós podemos voltar então a pensar sobre o tema de livre-arbítrio, porque naturalmente nós nunca estaremos eternamente condenados. Então, não há erro cometido pela minha possibilidade de escolha, que também pela minha possibilidade de escolha não seja possível de ser corrigido. Então, mais uma vez, o bem é bom demais para ser imposto. Deus quis que nós aprendêssemos a escolhê-lo. Aí você me pergunta, por que que ele fez assim? Olha, não sei. Porque seja mesmo em decorrência desse amor que ele tem por nós. Então, Deus quis que nós aprendêssemos, nós vivêssemos as experiências, mesmo as experiências de erro, as experiências de crimes, para que nós conseguíssemos sentir espontaneamente e genuinamente o bem, ou a necessidade do bem. Os Espíritos vão dizer isso na questão 784 do Livro dos Espíritos. Eles falam assim: faz-se mistério muitas vezes que o mal chegue ao excesso, para se fazer sentir a necessidade do bem e das reformas. Então, como não existe condenação eterna e a vida não acaba, como não existe condenação eterna e o espírito é imortal, então deixemos ele com livre-arbítrio para que ele aprenda a escolher pelo bem, e aí o bem continua puro, porque nunca será imposto. Deus não usa, como vai dizer o Humberto Campos, no livro Estante da Vida, Deus não usa a violência, Deus usa o tempo. Pelo tempo, Deus permite que nós tenhamos as experiências, tenhamos as dificuldades, as dores, para também, pela mesma experiência, pela inteligência, pela comparação, pela percepção, pela reflexão, pela inspiração, nós escolhêssemos o bem. Então, essa é uma primeira resposta. Por que que o livre-arbítrio existe? Porque o bem é bom demais para ser imposto, para ser forçado, para ser colocado. Essa questão, ela também foi apresentada por Kardec aos espíritos de modo mais superficial, nós poderíamos dizer duas vezes. Kardec faz duas vezes essa pergunta para os espíritos, embora ele mude aqui a forma de apresentar a questão. A primeira é, questão 119.
Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Em outras palavras, para que criar os espíritos imperfeitos? Crie os perfeitos já. Essa é uma questão dificílima de responder. Sabe por quê? Porque você poderia se perguntar assim: Deus não poderia fazê-lo? Deus não pode criar todo mundo perfeito? Quem que vai dizer que Deus não pode? Deus pode. Deve poder, né? Se ele pode ou não pode, eu não sei. O que eu sei é que ele não fez assim. Se ele não fez assim, eu desconfio que seja melhor. Então a nossa dúvida aqui não é se Deus poderia ou não poderia ter feito os espíritos melhor, os espíritos melhores. Essa não é a questão. Se ele poderia ou não poderia, eu não me atreveria a responder. Eu penso que sim, ele poderia. O fato é que, podendo ou não podendo, ele não fez. A pergunta é, por que que é melhor assim? Por que que fazer os espíritos imperfeitos é melhor do que fazê-los perfeitos? Em outras palavras, para que tudo isso? Olha a resposta dos espíritos. Essa é a questão 119. Se Deus os houvesse criados perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, a gente pensa assim, com essa resposta que ela é fabulosa. Ela aponta duas questões aqui, dois pilares aqui que vão sustentar a nossa ideia de por que que Deus sabiamente criou os espíritos imperfeitos e deu a eles o livre-arbítrio. E deu a eles o livre-arbítrio. Porque é pelas nossas escolhas é que nós vamos chegar à perfeição. Não pelas nossas próprias forças, não pelas nossas próprias capacidades, mas pelas nossas escolhas. Porque tudo demais vai ser acrescentado. Então eu escolho o bem, Deus me fortalece, Deus me inspira, Deus me orienta, Deus me guia, Deus me ajuda. Então não é pelas minhas próprias forças apenas, não é pelas minhas próprias capacidades apenas, mas tudo começa fundamentalmente na minha escolha e essa escolha Deus não interfere porque ele criou o livre-arbítrio e nem ele quebra essa lei, né? A lei de liberdade, isso também está no livro dos Espíritos. Deus não quebra o livre-arbítrio, ele não infringe a própria lei. De tão poderoso que ele é, ele não precisa infringir a própria lei. Mas, então, Deus nos deu o livre-arbítrio e, portanto, nos criou imperfeitos, porque o bem não pode ser imposto e porque é exatamente pelas nossas próprias escolhas é que nós vamos alcançar essa perfeição e dali poder gozar a felicidade de ter vencido a si mesmo. Se Deus houvesse criado todo mundo perfeito, nós não teríamos nem livre-arbítrio, porque então escolher o mal não seria uma opção. Nós não teríamos livre-arbítrio e também nós não teríamos motivos maiores de felicidade, como essa de vencer-se a si mesmo. Mas os Espíritos acrescentam uma coisa interessante, que é onde a gente percebe a importância do livre-arbítrio e a grandiosidade da sabedoria de Deus. Inteligência suprema. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. É da vontade de Deus que as diferentes escalas existam.
É da vontade de Deus que existam espíritos imperfeitos, espíritos perfeitos, porque nas diferentes dimensões da vida, ou nos diferentes graus da escala, cada qual desempenha uma tarefa. E Deus organiza tudo isso para que tudo fique em harmonia. Então Deus nos dá o livre-arbítrio e ele dialoga com o nosso livre-arbítrio. Nós fazemos e ele responde. Ele sugere e a gente acata ou não. Então, isso nos aponta também por que Deus cria todos os espíritos imperfeitos, por que ele nos dá o livre-arbítrio. Porque Deus também se aproveita das nossas escolhas. Deus também se aproveita das nossas escolhas para que exista harmonia no universo. Mesmo as escolhas ruins, mesmo as escolhas catastróficas, Deus como que lida com o nosso livre-arbítrio. Kardec vai repetir essa pergunta na 634. E aí, essa tem mais a ver ainda com o nosso tema, né? Pelo menos a resposta dos espíritos tem mais a ver com o nosso tema. Kardec pergunta assim: por que o mal está na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Para que criar todo mundo tão ruim assim, né? Não podia ter criado em melhores condições? Os espíritos vão dizer assim: já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Isso está na questão 115. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal, eis porque se une ao corpo. Então, essa é uma resposta fabulosa, porque ela então nos aponta a necessidade do livre-arbítrio, porque perfeição é resultado de experiência. Então, perfeição é o resultado do livre-arbítrio. Deus, de certa forma, pelo menos na teoria, ou pelo menos dentro dessa reflexão, Deus criar os espíritos perfeitos é um contrassenso. Porque a perfeição é o resultado da experiência, é o resultado da experiência dentro de um filho de Deus. Porque esse filho de Deus, então, vai viver, experimentar, e isso vai ressoar na sua intimidade, fazendo ser mais feliz ou mais infeliz, sofrendo mais ou sofrendo menos, e com base nisso, pela resultante dessa mistura, ele vai como que limpando a própria alma. Então, perfeição, ela vem da experiência. Ela vem da experiência. Então, se o livre-arbítrio causa o mal, e de fato, o livre-arbítrio, como vai dizer Santo Agostinho, só existe porque, ou melhor, dizendo, o mal só existe porque existe o livre-arbítrio, também poderíamos dizer que a perfeição só existe porque existe o livre-arbítrio. Porque a perfeição, ela é o resultado das experiências. Então, você conversa com um espírito puro, ele não acolhe um criminoso tão somente pela bondade que tem no coração. Um espírito puro não acolhe um criminoso só porque ele, espírito puro, é bom. Ele acolhe porque ele também já passou por aquilo. Ele acolhe porque ele também já sofreu aquilo. Ele acolhe porque ele conhece a dor que o outro está passando. E por perceber nitidamente a dor que o outro passa, isso basta.
para que o espírito acolha o outro. Então a gente percebe que a perfeição só existe por causa do livre-arbítrio. Também. Também. Porque é pelo conhecimento do bem e do mal é que a gente vai aprendendo a escolher, vai aprendendo a se guiar pelo caminho do bem. Então eu só alcanço a perfeição, eu só alcanço o caminho do bem e só permaneço no caminho do bem porque eu já conheço o que não é o bem. Então, se o livre-arbítrio é a raiz do mal, ou melhor, se o livre-arbítrio é o alicerce do mal, ele também é o alicerce do bem, ou um dos, né? Agora, tem uma outra questão bastante relevante, que nós percebemos, por exemplo, que uma maneira bem bacana da gente pensar sobre as coisas é talvez ir mudando as perguntas, né? Para a gente poder olhar as coisas de perspectivas diferentes. Então, se eu quero dizer, por que Deus não criou todo mundo perfeito? Por que Deus criou os espíritos imperfeitos? Eu poderia mudar a pergunta só um pouquinho, e isso já vai nos dar uma dimensão bem interessante. Ao invés de pensar por que Deus não criou todo mundo perfeito, nós poderíamos perguntar diferente: para que ele criaria todos perfeitos? Porque veja, se é que existe a opção criar perfeito ou criar imperfeito, ao invés de perguntar por que ele criou imperfeito, vamos perguntar para que ele criaria perfeito. Qual é exatamente o ganho de se criar os espíritos perfeitos? Para quê? Vai ganhar em que e quanto? A gente fala assim, mas ele vai sofrer menos. Tá, mas quanto menos? Ele vai sofrer, ele ia sofrer é, 1 bilhão de anos. Agora ele não vai sofrer mais esse 1 bilhão de anos. Tá, mas ele não morre. O espírito não morre. Então esse 1 bilhão de anos de, entre aspas, sofrimento ficaria cada vez menos representativo. Então percebamos que criar os espíritos perfeitos para que eles não sofram e já comecem a sua caminhada executando as obras de espíritos perfeitos, percebamos que isso, na verdade, tira do espírito uma experiência muito pequena. Porque a experiência evolutiva, não importa quanto ela dure, cada vez mais a representatividade daquele tempo na vida do espírito vai ficando menor. Tá, ele levou 20 bilhões de anos para evoluir, mas ele não morre. Bom, e se ele não morre, 20 bilhões de anos, por mais pareça muito, daqui a pouco não está valendo nem 1% do tempo vivido pelo espírito. Um espírito imortal, 20 bilhões. Para um espírito imortal, um tempo finito vai cada vez representando menos. Então, criar perfeito para que o espírito não sofra é tirar do espírito uma parcela cada vez menos representativa da sua alma. E que dali um tempo talvez nem faça mais tanto sentido. Então, a gente nota que uma vez que nós entendemos que não há céu e inferno, uma vez que nós entendemos que existe uma lei de progresso regendo a vida, isso é importante. Isso é importante. Senão, tudo nós estamos falando aqui cai por terra. Uma vez que nós entendemos que não tem céu e inferno, e que nós temos uma garantia de que o espírito vai se aperfeiçoar, então criar eles perfeitos apenas economizaria tempo. Apenas economizaria tempo. Porque nós temos a garantia de que todos os imperfeitos vão se tornar perfeitos em algum momento.
Quanto tempo vai levar, eu não sei. Mas eu sei que é um tempo finito. Ele tem um começo e ele terá um fim. Haverá um momento que todos os espíritos serão puros. E, portanto, se todos os espíritos vão ser puros, o tempo de impureza é finito. Tirar isso é tirar um tempo finito de um espírito que vai viver para sempre. Isso carece de sentido. Não faz sentido. Porque, em verdade, ganhar tempo não é ganhar. É indiferente. Cada vez mais o tempo economizado vai representar menos, vai ser menos representativo. Então, se não há exatamente um ganho ao se criar os espíritos perfeitos, porque o único ganho que se poderia ter é de tempo, será que há perdas? Não tem ganhos, ou pelo menos não tem um ganho expressivo, porque o único ganho é tempo. Será que tem perda? Ah, tem. E aí é que é interessante. Tem perda. Tem muitas perdas. Criar os espíritos perfeitos traria muitas perdas. Quais? A perda de você não ter experiência. A perda de você não ter aprendido a escolher. A perda de você não ter, por si mesmo, escolhido o caminho do bem. A perda de você não ter sentido, experimentado as dores, não ter experimentado ali as lições, a perda de você não ter enfrentado o seu próprio egoísmo, o seu próprio orgulho, porque tudo já veio assim. Tudo já teria vindo de pronto. Então a gente percebe que Deus cria os espíritos perfeitos porque não há nenhum benefício em criá-los perfeitos, mas existem prejuízos. De forma que criá-los perfeitos é dar aos espíritos autonomia. E daí o nosso tema, livre-arbítrio. Então Deus quis que nós, por nossa escolha, saíssemos da imperfeição até a perfeição. Ele garantiu que ia ajudar. Ele garantiu que ia dar as orientações. Mas a escolha corre por nossa conta. E é, uma vez compreendido isso, que a gente começa a perceber que o livre-arbítrio, ele, por misericórdia divina, ele está posto, mas por misericórdia divina ele não é irrestrito. Ele não é irrestrito. O livre-arbítrio mora na base das nossas ações. O livre-arbítrio é um dos fatores que vai influenciar nas nossas ações. A gente pode constranger o nosso livre-arbítrio ou exercê-lo na sua plenitude dentro daquilo que ele pode ser exercido. Então, não podemos, por exemplo, escolher, mesmo sobre nós não podemos escolher deixar de existir, por exemplo. Embora tenhamos livre-arbítrio, embora nós tenhamos compreendido que ele é necessário para que o espírito consiga ter alguma felicidade ao alcançar a perfeição, porque você só tem felicidade ao alcançar a perfeição porque percebe que você mesmo escolheu esse caminho. Você concluiu, você usou sua inteligência e seguiu esse caminho, então alcançou a perfeição por uma escolha sua. Mas é preciso perceber que esse livre-arbítrio é limitado. O livre-arbítrio ele precisa ser limitado. Então, por mais que tenhamos capacidade de escolha, nós não poderemos, por exemplo, deixar de existir. Ninguém pode dizer assim, eu não quero mais existir, e esse desejo ser atendido. Isso nunca será feito. Então a gente percebe que, claro, né, a gente pode matar o corpo, mas não podemos nos matar quando pensamos em nós como espíritos, né? Isso não é possível. Então o nosso livre-arbítrio ele tem limitações.
limitações. E o que nós percebemos, junto com os Espíritos no Livro dos Espíritos, também por misericórdia divina, é que esse livre-arbítrio ele se amplia à medida que o espírito se depura, alcançando a sua plenitude na pureza espiritual, a sua possível plenitude na pureza espiritual. Isso é muito lógico até, muito lógico, porque Deus não nos dá o direito de fazer escolhas das quais não teriam volta, porque Ele sabe que é pelas experiências mais à frente nós perceberíamos que as escolhas que gostaríamos de ter feito eram péssimas. Então, por exemplo, né, para ficar mais palpável o que nós acabamos de dizer, Deus não permite que nós escolhamos, por exemplo, deixar de existir, porque Ele sabe que mais um pouquinho à frente nós vamos viver experiências, experimentar felicidade, que nós vamos ficar ainda mais felizes por estar ali, podendo experimentar aquilo. Então Deus não permite certas coisas, porque Ele sabe que nós só escolheríamos essas certas coisas por falta de experiência. Uma vez adquirida essa experiência, nós naturalmente perceberíamos que essas escolhas são péssimas. Então, existe uma restrição no livre-arbítrio. Existe uma restrição no livre-arbítrio. Essa restrição, ela não é como que violenta, mas ela também não é frouxa. Então, nós entendemos aqui que existe determinismo e existe livre-arbítrio. Existe o determinismo do bem, mas não existe imposição do bem. Por isso que determinismo e livre-arbítrio coexistem. Existe o determinismo do progresso, mas não existe imposição do progresso. Por que existe o determinismo do progresso? Porque nós somos filhos da perfeição. Aí não tem o que fazer, né? Aí não tem o que fazer. Nós não poderíamos escolher outro pai, até porque nós nem existíamos antes de sermos criados. Então Deus é o nosso pai. Está na nossa genética espiritual, se pudéssemos assim dizer, está na nossa genética espiritual o amor. É isso. Está na nossa genética espiritual a perfeição. E é natural que nós caminhemos para ela, né? Se nós pensássemos, por exemplo, na biologia, nós somos parecidos com os nossos pais biológicos porque somos uma mistura dos genes dos dois. Somos uma mistura dos genes dos dois. Então tem um pouquinho do pai, tem um pouquinho da mãe. Ali você nota, às vezes, uma afeição do pai, né, uma postura assim da mãe, alguma coisa. Vai vendo ali coisas que são genéticas, né? A cor do olho, o jeito da boca, o nariz, as orelhas, o cabelo, coisas estruturais do corpo físico. Agora, isso acontece porque nós somos filhos de dois seres humanos. Agora, se nós fôssemos filhos de um ser humano, nós seríamos idênticos a esse ser humano. Se eu fosse filho só da minha mãe, seria impossível que eu fosse, por exemplo, do sexo masculino. Eu seria exatamente igual à minha mãe. Meu corpo seria exatamente igual a ela. Eu poderia ter ações diferentes por causa do espírito, mas o corpo seria idêntico. Seria um clone. Uma clonagem é você copiar o material genético. Isso resulta numa estrutura física igual. Agora, o interessante de se pensar é que nós somos filhos só de Deus. Só de Deus. Então, a tendência é que nós nos pareçamos cada vez mais com Ele.
Isso é determinismo. Um determinismo genético, se a gente pudesse dizer assim. Mas ele não é imposto. Não é imposto. Então, vai cada qual no seu tempo, cada qual no seu livre-arbítrio. Mas perceba que existe ali um apontamento. Nós não não estamos fadados ao mal. Então, Kardec chega a dizer assim: se um espírito pudesse eternamente escolher o mal, ele sofreria eternamente, mas isso não é possível, porque existe esse determinismo ao bem. Uma hora ou outra o espírito escolherá o bem, mas o bem não é imposto. Então, determinismo e liberdade conversam e coexistem, é o que Emmanuel vai afirmar algumas vezes, né, nas suas obras. Como, por exemplo, no livro O Consolador. O Consolador. Em que Emmanuel vai mostrar que o determinismo divino ele vai cedendo espaço para o livre-arbítrio à medida que o espírito avança, porque então Deus vai conversando com a criatura. Deus vai conversando com a criatura. E é justamente aí que o nosso tema alcança o ponto principal para a nossa vivência, que é quando, pela minha vontade, eu escolho a vontade divina. É quando, pelas minhas reflexões, pelas minhas percepções, eu escolho o determinismo de Deus. Ou eu escolho a vontade divina. Esse talvez seja o melhor uso do livre-arbítrio. Não porque eu estou abafando a minha vontade, mas é porque eu reconheço que existe um ser absoluto, existe essa inteligência suprema que sabe muito mais do que eu, que tem muito mais visão de vida do que eu, que está fora do espaço-tempo, que está para além da criação, e ele naturalmente escolhe melhor. Ele naturalmente sabe mais. Então eu escolho, escolho a vontade divina. Por mais restrito seja o meu livre-arbítrio, eu escolho seguir a vontade divina, e escolhendo seguir a vontade divina, eu começo a dialogar com a vida de uma maneira diferente. Não mais a revolta do porquê que isso está acontecendo comigo, mas a pergunta do aprendiz: o que eu tenho que aprender aqui? Qual é a lição dessa vez? Isso é movimentar o meu restrito livre-arbítrio na melhor direção. É quando eu começo a dialogar com a sabedoria divina, que me traz desafios, me traz confrontos, me traz dores, me traz situações, situações complicadas para que eu resolva, e aí eu começo a dialogar com essa vontade, não anulando a minha, mas por vontade aproximar a minha vontade da vontade do Criador. E aí, então a gente encerra, caminha aqui para o encerramento, com uma mensagem extraordinária de Emmanuel, chamada Ante o Cristo Libertador, que está no livro Fonte Viva. É o capítulo 172, e Emmanuel vai comentar um versículo do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7, em que Jesus diz: Eu sou a porta. E Emmanuel diz assim: segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Então, atrás de mim aqui tem uma porta. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que,
afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem à porta da riqueza moedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas amalhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial e nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Então, livre-arbítrio existe, foi posto para nós para o ganho de experiências, onde a gente percebe que até o mau uso do livre-arbítrio é uma lição, porque só aprende a usar bem quem também já usou mal, ou melhor, só usa conscientemente bem quem já usou mal. Que quem não usa mal escolhe às vezes o bem por sorte ou por fatores externos, mas quem já escolheu mal aprende o valor da boa escolha e, portanto, mais um motivo aí para a gente não se lamentar tanto, né? Ou não se paralisar em razão das más escolhas. Porém, o bom uso do livre-arbítrio, o melhor uso do livre-arbítrio, é quando eu escolho os desígnios da providência. É quando eu escolho entrar pela porta que é o Cristo. Aí, embora o meu livre-arbítrio seja limitado, embora as minhas possibilidades de escolha sejam restritas, eu escolho o melhor possível, né, para aquele momento. Então eu paro de brigar com os processos que a vida me traz e começo a me atentar nas possibilidades de aprender e servir. Não como quem se submete pela violência, mas como quem escolhe se submeter através do bom senso. Aí sim, nós estaremos caminhando no melhor que o nosso livre-arbítrio pode oferecer. Porque para isso Deus nos dá a escolha, para ganhar experiências, para aprender as lições. Às vezes erraremos, sofreremos as consequências disso, não por punição, por pedagogia. Isso também é importante, isso também faz parte. Isso nos atesta o livre-arbítrio e, igualmente, nos permite crescer. Então, esse livre-arbítrio é a maior bênção que Deus poderia nos dar. E nós vamos, através do tempo, aprendendo a usá-lo da melhor forma, aproximando a nossa vontade da vontade do Criador. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência. Que Jesus nos abençoe e nos inspire. E chamamos aí de volta a nossa amiga querida Cleide. Como Deus confia na gente, né, Gustavo? Dando livre-arbítrio pra gente, né? Confia muito, minha querida, confia muito mesmo. É uma confiança muito grande, né? Emmanuel chega a dizer assim numa mensagem, né? Bonito? Emmanuel fala assim: os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Né? Mostrando que a evolução é esse diálogo mesmo, né? É aprendendo, né? Crescendo, né? E como nós nos perdemos nesse livre-arbítrio. Não é? É só o tempo mesmo, né? É o tempo e o tempo e o tempo. Pra gente ir aprendendo devagarinho,
Tudo no seu tempo certo e adquirindo as experiências através do nosso livre-arbítrio. Sim, exatamente, exatamente. E o que é isso que produz a perfeição, né? É isso que vai estruturando ali os alicerces, porque o espírito perfeito não é só aquele que tem a moral desenvolvida. Perfeição não é só moral desenvolvida. Perfeição também é capacidade de resistência. O espírito perfeito, ele nada abala o espírito perfeito, o espírito puro. Então você vê Jesus indo para a cruz, ele não está perturbado. Não. Porque não só existe uma elevação moral, mas existe uma resiliência, existe uma resistência construída, e ela é construída nas experiências. Né? Gustavo, Adriana, ela faz uma pergunta aqui, eu não entendi muito bem, mas olha, veja aqui, para não haver sofrimento, só isso ela pergunta. Eu creio que tenha sido no momento, se ela estiver acompanhando ainda, quiser completar, mas creio que seja no momento em que eu estava indagando, né? Por que Deus criaria todo mundo perfeito? E aí porque a pergunta dela é uma resposta. Né? Ah, E na verdade é uma das razões, né, que a gente poderia pensar. Por que Deus criaria todo mundo perfeito? Para não ter sofrimento. Mas a questão que fica, então, né, e é o que a gente estava refletindo, é essa. Mas se o sofrimento é ruim, né, o sofrimento, uma vez que ele é passageiro, que ele não é eterno, ele não é ruim, porque ele produz experiência, ele produz robustez, como vai dizer Paulo, né? Então, aí, nesse caso, tirar o sofrimento não é ganho, é perda. Porque o sofrimento ele vai produzindo essas experiências e essa capacidade nossa de suportar. Né? O espírito puro, ele suporta, não é porque ele é frio e indiferente, porque ele já passou por tanta coisa que ele tem confiança que aquilo vai ser passageiro. Né? Emmanuel escreve uma mensagem chamada Nos Dias Difíceis, e ele diz assim: nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram, sem que você tenha sabido explicar como coisas se resolveram, as coisas se ajeitaram, né? Então, é essa robustez que um espírito puro tem. Ele até entende o sofrimento, ele entende a dor, mas ele, acima desse entendimento, acima dessa dor, ele percebe que existe essa sabedoria divina, né? Então, o não sofrer nem sempre é bom, né? Então, acho que foi nesse momento ela está confirmando aí, né? Então, é isso mesmo. ele lapida, né? Vai lapidando a nossa alma. É como uma pedra bruta, né? Ela precisa ser lapidada para ela ficar bonita, limpinha, transparente. Como o Haroldo gosta de dizer, né? Vai tirando os excessos. Vai, é isso mesmo. Então, nós vamos aqui terminando a nossa live, né? E eu quero pedir para o Gustavo fazer o encerramento com uma prece, pode ser? Pode ser com alegria. Agradecer a todos os nossos internautas que estiveram aqui conosco. Uma boa noite a todos. Eu também agradeço a todos que estão aí com a gente, agradeço a você, Cleide, mais uma vez, pela bondade do convite, pela paciência. Agradecer a todos os amigos aí que vibraram por nós e também os desencarnados que nos auxiliam, né, na medida das nossas possibilidades. Vamos então para a nossa prece. Senhor Jesus, mestre amigo, agradecemos uma vez mais, não só a possibilidade do reencontro, do aprendizado, mas também a bênção da vida, a possibilidade de servir, as possibilidades de reajuste. Agradecemos, Senhor, o respeito com que dirige os nossos destinos, o acolhimento com que ouve as nossas súplicas e a misericórdia que não nos permite passar por situações mais pesadas do que poderíamos suportar. Por isso mesmo, Jesus, pedimos ainda
Que o Senhor nos auxilie a entender que temos a força de suportar, que temos os amigos a nos amparar e que não existe problema insolúvel, porque o tempo aí está e igualmente o nosso Criador e Pai segue conosco. Então, Jesus, pedimos, não nos permita esquecer da tua bondade e que não nos tornemos insensíveis à tua presença. Que o Senhor siga conosco, mas que, sobretudo, nós possamos seguir contigo. Que assim seja.